Olá a todos, nós vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de Sistemas Elétricos de Potência. Eu me chamo Danilo, sou engenheiro eletricista e vou acompanhar vocês no desenrolar dessa disciplina. Na primeira aula nós vimos alguns conceitos introdutórios, mas que são de extrema importância para o entendimento do restante dos temas da disciplina. Nessa segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre os principais componentes, os principais equipamentos que compõem um sistema elétrico de potência e conhecer algumas características e peculiaridades de todos eles. Nós vamos estudar questões operativas, questões relacionadas às falhas, tipos de proteção que são utilizados, certo? Então, os principais componentes básicos de um sistema elétrico de potência são os geradores elétricos, transformadores de potência, linhas de transmissão, reatores e capacitores. O gerador, como nós vimos na aula anterior, ele é responsável por fazer a conversão da energia primária e energia elétrica. Só que ele é um sistema complexo que compreende enrolamento, estator, sistema de excitação, transformador elevador e transformador de serviços auxiliares. E existem basicamente duas maneiras de nós interligarmos o gerador ao sistema elétrico de potência. Na conexão direta, o transformador ele é ligado diretamente ao barramento do sistema elétrico de potência. A outra forma de interligação é a forma unitária. Nessa forma de interligação, o gerador é intermediado por um transformador para poder chegar ao sistema elétrico de potência. Então você tem um gerador, um transformador elevador e depois você tem um barramento do sistema elétrico de potência. As ligações diretas, elas geralmente são usadas para pequenos geradores ali em ambientes industriais. A ligação unitária, ela é utilizada para grandes centrais de geração e onde temos isso mais é nas usinas hidrelétricas. Os geradores de médio e grande porte, eles geralmente possuem seu fechamento, as bobinas de seu fechamento em estrela aterrado. Esse tipo de ligação é utilizado para diminuir a amplitude das correntes de curto-circuito para a terra. Com isso, garantir uma proteção maior ao equipamento, certo? E os principais defeitos dos geradores, defeitos ou falhas que podem acontecer com os geradores são falhas no enrolamento do estator, falhas no rotor e perda de excitação. As falhas no enrolamento do estator, geralmente elas são entre bobinas ou para a terra. E elas podem danificar esse equipamento devido a altas correntes que vão provocar sobretemperaturas e isso vai terminar gerando problemas ali na bobina do equipamento. A falha no rotor pode gerar um desbalanço magnético e gerar torção mecânica no rotor e nos mancais. E a perda de excitação vai transformar o gerador basicamente em um motor de indução. E isso vai terminar provocando, digamos assim, uma sobrecarga ou um aquecimento nas bobinas do equipamento. Essas são as falhas elétricas. As falhas mecânicas, a principal e a que se deve ter mais cuidado é a questão da sobrevelocidade, porque a sobrevelocidade pode tirar todo aquele movimento mecânico de harmonia e provocar grandes problemas estruturais à máquina ou até mesmo à usina. Transformador. O transformador de potência ou trafo, ele é um equipamento que faz interface entre circuitos com nível de tensão diferente. Ele é composto basicamente, como vocês podem ver nessa figura, por um núcleo com dois enrolamentos. Esses enrolamentos, na sua grande maioria das vezes, têm número de espiras diferente. Isso vai permitir que se possa conectar um nível de tensão de um lado e outro nível de tensão do outro. A relação de transformação pode ser variável para fins de regulação de tensão. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem transformadores onde o número de bobinas de um dos determinados lados do equipamento
não tem um número fixo. Ela tem a capacidade de aumentar ou diminuir o número de espiras. Com isso, você pode ter uma margem para regulação de tensão. Além disso, ele possui outra característica, caso ele tenha fechamentos distintos, ou seja, ele tenha ligação no primário de um jeito, estrela, ligação no secundário de outra maneira, um delta, você vai ter defasamento angular entre tensão e corrente em relação ao primário e o secundário. Esses equipamentos estão sujeitos basicamente a curtos circuitos ou correntes elevadas devido a sobrecargas. A proteção mais utilizada para esse tipo de equipamento é a proteção diferencial. Só que quando você tem equipamentos de pequeno porte, utiliza-se mais chaves fusíveis para fazer a proteção desse equipamento contra sobrecargas e curto-circuito. O nosso próximo item são as linhas de transmissão. Como já falei, são responsáveis por transportar a potência gerada das usinas até os centros consumidores. Só que ela possui uma peculiaridade, uma diferença em relação aos outros equipamentos. A extensão desse equipamento pode ultrapassar até 2.000 quilômetros, como é o caso de uma linha aqui no sistema elétrico brasileiro. E essa particularidade traz algumas questões que devem ser observadas para a operação e proteção desses equipamentos. Uma dessa peculiaridade é o efeito ferrante. E outra também que nós podemos levantar, que causa problemas para a proteção do equipamento, é o acoplamento magnético. E o efeito ferrante, ele é originário dessa característica de longo comprimento do equipamento. Isso implica numa característica capacitiva, ou seja, a linha de transmissão ela tem uma característica capacitiva. Quando ela está operando em vazio ou com carga baixa, ela pode provocar sobretensões no terminal remoto da linha. Essas sobretensões elas podem danificar os equipamentos do outro terminal, como por exemplo para-raios, chaves seccionadoras e etc. Então, é preciso ter noção da capacidade dessa sobretensão no terminal remoto e tomar as medidas cabíveis. Para solucionar esse problema, utiliza-se a instalação de reatores nos terminais da linha para fazer a compensação dessa energia reativa capacitiva originária da característica capacitiva da linha. Com a instalação dos bancos de reatores, nós podemos minimizar ou até zerar o efeito ferrante ao longo de uma linha de transmissão. As principais proteções que são aplicadas às linhas de transmissão são as proteções contra sobrecorrente, sobrecorrentes direcionais, proteção de distância, proteção diferencial e tudo isso pode ser associado a esquemas de teleproteção que vão garantir maior seletividade. Os outros equipamentos, os outros dois, são reatores e capacitores. E na sua grande maioria das vezes são utilizados como banco, que nada mais é do que a associação desses equipamentos, e eles são utilizados na sua grande maioria com derivação shunt. Isso quer dizer o quê? Que eles são interligados do barramento para a terra. E a principal funcionalidade, a principal aplicação para esses equipamentos no sistema elétrico de potência é a compensação de reativos. A compensação de reativos vai ajudar em inúmeras questões dentro do sistema de potência, da estabilidade, do fluxo de potência, da eficiência do sistema. Todas essas questões elas passam pela compensação de reativos. Ali nós podemos verificar a foto de reatores shunts e aqui de capacitores. Os bancos de reatores, eles são utilizados para compensação de energia reativa capacitiva. A energia reativa capacitiva, quando ela está de maneira desproporcional, ela provoca sobretensões.
Quando você instala banco de reatores, você consegue diminuir essa sobretensão, porque o reator compensa a potência reativa do capacitor. Com isso, você vai conseguir minimizar sobretensões tanto em barramentos como em terminais remotos de linha que são originários do efeito Ferrandi. Além disso, você também pode controlar o fluxo de potência. E só que esses equipamentos eles possuem algumas características específicas, como energização e desenergização. Um ponto que eu peguei aqui é que a energização de banco de reatores, ela sempre deve ocorrer no ponto máximo da tensão, para que não se tenha problemas com correntes elevadas em regime permanente. Já os bancos de capacitores, eles são utilizados para resolver problemas relacionados à subtensão. O excesso de energia reativa indutiva produz subtensões, ou seja, um afundamento de tensões. Os bancos de capacitores compensam a energia reativa indutiva e com isso melhoram a subtensão nos barramentos. Só que além disso, os bancos de capacitores eles podem ser instalados também em linhas de transmissão, inserem em linhas de transmissão. Isso vai proporcionar um aumento da capacidade de transferência de potência ativa dessas linhas, certo? Aqui nós chegamos no final da nossa segunda aula, onde nós abordamos aí um pouco sobre as principais características e peculiaridades dos equipamentos que compõem o sistema elétrico de potência. E na nossa terceira aula nós vamos dar continuidade a demais temas. Obrigado.